Olá, eu sou a professora Nestlé Nogueira e essa nossa videoaula é sobre trigonometria no triângulo retângulo. Trigonometria é um ramo da matemática que estuda as relações existentes entre os lados e ângulos dos triângulos. Os triângulos são polígonos formados por três lados e três ângulos, e eles podem ser classificados de duas maneiras. Quanto aos lados, um triângulo é equilátero quando ele possui três lados iguais, três ângulos iguais. Um triângulo é isósceles quando ele possui dois lados iguais, dois ângulos iguais. Um triângulo é escaleno quando ele possui três lados diferentes, três ângulos diferentes. Nós ainda podemos classificar os triângulos quanto aos ângulos. Um triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto, e dois ângulos menores que 90 graus, que são ângulos agudos. Um triângulo acutângulo é um triângulo que possui três ângulos agudos. Um triângulo obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo maior que 90 graus. Ângulos maiores que 90 graus são chamados de ângulos obtusos. Vamos começar o nosso estudo sobre a trigonometria no triângulo retângulo pelas razões trigonométricas. Razão trigonométrica é o resultado da divisão entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Essas razões trigonométricas são definidas a partir do conceito de semelhança de triângulos. Mas quando dois triângulos são semelhantes? Dois triângulos são semelhantes quando os três ângulos internos de um são, respectivamente, congruentes, isso quer dizer iguais, aos três ângulos internos do outro. E a consequência disso é que as medidas dos lados de um são proporcionais às medidas dos lados do outro. Na figura à direita, nós temos três triângulos retângulos, OAB, OCD, OEF. Eles são semelhantes entre si. Então, por causa dessa semelhança, dividindo o lado AB pelo lado OB no triângulo OAB, nós teremos o mesmo resultado que dividindo o lado CD pelo lado OD no triângulo OCD. Ou se dividíssemos o lado EF pelo lado OF no triângulo OEF. Estas três proporções aqui ao lado são as três razões trigonométricas que nós estudaremos nessa videoaula. Analisando as proporções, dividindo o lado AB pelo lado OB ou o lado CD pelo lado OD, assim como o lado EF pelo lado OF,
nós estamos dividindo o lado oposto ao ângulo alfa pela hipotenusa do triângulo retângulo, obtendo assim a razão trigonométrica seno. Lembrando que lado oposto, cateto oposto, é o lado que não toca o ângulo alfa. Quando dividimos o lado OA pelo lado OB ou o lado OC pelo lado OD ou ainda o lado OE pelo lado OF, nós estamos dividindo o cateto adjacente ao ângulo alfa pela hipotenusa do triângulo retângulo. Lembrando que cateto adjacente é o lado do triângulo que toca o ângulo alfa. Então, nós obtemos assim a razão trigonométrica do cosseno. Agora, dividindo o lado AB pelo lado OA ou o lado CD pelo lado OC ou o lado EF pelo lado OE, nós estamos dividindo o cateto oposto ao ângulo alfa, que é aquele cateto que não toca o ângulo alfa, pelo cateto adjacente ao ângulo alfa, que é aquele cateto que toca o ângulo, obtendo assim a razão trigonométrica da tangente. Agora vamos para o primeiro exemplo. Determinar o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos agudos de um triângulo retângulo cujos catetos medem 6 centímetros e 4 centímetros. Nós podemos dividir a resolução desse exercício em duas etapas. Na primeira etapa, precisamos observar as informações dadas pelo exemplo. Então, a medida AB, que é igual a 4 centímetros, ela é o cateto oposto ao ângulo beta. Ela não toca o ângulo beta, mas é o cateto adjacente ao ângulo alfa, pois toca o ângulo alfa. Num triângulo retângulo, o cateto oposto a um ângulo agudo será o cateto adjacente ao outro ângulo agudo. Então, a medida AC de 6 centímetros é o cateto oposto ao ângulo alfa e adjacente ao ângulo beta. A medida BC no nosso triângulo retângulo é a nossa hipotenusa, que é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E a consequência disso é que a hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo retângulo. Nesse caso, nós desconhecemos o valor da hipotenusa. Por isso, aqui, ela está indicada pela letra A. Na segunda etapa da resolução, nós precisamos identificar o que é necessário calcular. Nesse caso, as razões trigonométricas dos ângulos agudos. Nós só podemos calcular seno, cosseno e tangente de ângulos agudos. Somente calcula-se razões trigonométricas de ângulos que são menores que 90 graus. Mas nós precisamos, para o cálculo do seno e do cosseno, do valor da hipotenusa, que é desconhecida a princípio. Então, nós vamos precisar calcular essa hipotenusa.
Para isso, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras serve quando nós precisamos obter um lado do triângulo retângulo conhecendo os outros dois. Aplicando o Teorema de Pitágoras, nós descobrimos que a nossa hipotenusa A é igual a 2 raiz de 13. Então, agora sim podemos calcular as razões trigonométricas. Começando para o ângulo alfa, o seno de alfa, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, nesse caso, 4 divididos por 2 raiz de 13, essa fração foi simplificada, dividindo o numerador e denominador por 2, ficando 2 sobre raiz de 13. Como nós temos raiz quadrada no denominador, é necessário fazer uma racionalização, concluindo então que o seno de alfa é 2 raiz de 13 sobre 13. Cálculo do cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Simplifica-se a fração, dividindo o numerador e denominador por 2, 3 sobre raiz de 13. Racionalizando o denominador, o cosseno do ângulo alfa é 3 raiz de 13 sobre 13. Tangente do ângulo alfa, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Fração 4/6. Essa fração também poderia ter sido simplificada, dividindo numerador e denominador por 2, chegando então a 2/3. Para o ângulo beta, foi feito um raciocínio semelhante, usando as 3 razões trigonométricas. Porém, nós poderíamos levar em conta o fato de que os ângulos alfa e beta são complementares. Isso é, a soma de alfa e beta é 90 graus. Quando nós temos ângulos complementares, é válida esta relação, que nos diz que, se nós temos dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro e as tangentes são inversas. Se nós observarmos os nossos cálculos, seno alfa é igual a cosseno beta. Cosseno alfa é igual a seno beta. E as tangentes são inversas. Agora vamos para o exemplo 2. Um engenheiro deve medir a largura de um rio. Para isso, fixa um ponto A na margem em que está e um ponto B na margem oposta, conforme a figura. A seguir, ele se desloca 40 metros perpendicularmente à reta AB até o ponto C e mede o ângulo ACB, obtendo 44 graus. Calcule a largura do rio. Dados seno de 44 graus 0,69, cosseno de 44 graus 0,71 e tangente de 44 graus 0,96. Então, o engenheiro estava no ponto A, fixou o ponto A e fixou o ponto B na margem oposta do rio. Estando no ponto A, ele se deslocou 40 metros até chegar ao ponto C. No ponto C, o engenheiro calculou o ângulo ACB, obtendo 44 graus. E nós precisamos calcular a largura do rio. Neste exemplo, também é possível dividir a resolução em duas partes. Na primeira parte,
Vamos observar as informações dadas pelo exemplo. A medida AC é igual a 40 metros, que é o cateto adjacente ao ângulo de 44 graus. Também nos foram dadas as razões trigonométricas para o ângulo de 44 graus. Na segunda etapa, identificar o que o exemplo pede, é necessário calcular a largura do rio. Essa largura do rio foi indicada por L, e essa largura é o cateto oposto ao ângulo de 44 graus. Então, nós precisamos calcular o cateto oposto, conhecendo o cateto adjacente. A razão trigonométrica que relaciona estes dois catetos é a tangente. Aplicando a razão trigonométrica da tangente para o ângulo de 44 graus, o L é igual a 38,4. Isso significa que a largura do rio é 38,4 metros. A partir de agora, nós vamos estudar a respeito dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. É possível calcular as razões trigonométricas para esses três ângulos, e é o que nós vamos fazer agora. Começando pelo ângulo de 45. Para isso, nós vamos considerar o quadrado ABCD dividido por uma de suas diagonais, nesse caso, AC. Essa diagonal AC foi indicada pela letra Y. Quando nós traçamos a diagonal de um quadrado, nós dividimos este quadrado em dois triângulos retângulos que são isósceles. Porque a diagonal divide o ângulo que está no vértice exatamente ao meio. Então, aqui, um ângulo de 90 ao meio, nós temos 45 graus. E nós vamos calcular as razões trigonométricas para esse ângulo de 45. Mas aqui no vértice C, também há um ângulo de 45, que não foi destacado aqui, mas existe um ângulo de 45 aqui no triângulo ACD. Nós vamos precisar aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo em vermelho ACD para obter o valor da diagonal do quadrado, o y, em função do x. Porque isso é necessário para que a gente consiga calcular as razões trigonométricas. O y, que é a diagonal do quadrado, também é a hipotenusa do triângulo ACD, destacado em vermelho. E o x é o lado do quadrado, mas também é cateto do triângulo ACD. Aplicando o nosso teorema de Pitágoras, nós concluímos que a diagonal y em função de x é x raiz de 2. Agora sim, nós podemos calcular as razões trigonométricas. O seno de 45, cateto oposto sobre hipotenusa. Foi necessário racionalizar o denominador, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cálculo parecido para o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Racionalizando, raiz de 2 sobre 2. E a tangente, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, 1. Agora, nós vamos calcular as razões trigonométricas para os ângulos de 30 e de 60 graus. Para isso, nós vamos considerar o triângulo equilátero ABC,
dividido pela altura AH. A altura num triângulo equilátero divide esse triângulo equilátero em dois triângulos retângulos. Além disso, a altura num triângulo equilátero coincide com a bissetriz, que corta o ângulo exatamente ao meio, e coincide com a mediana, que parte do ponto A, chegando ao lado BC, cortando esse lado exatamente no ponto médio. Isso quer dizer que divide o segmento BC em duas partes iguais. Nesse caso, nós também vamos precisar aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo ACD para obter a altura H em função do x. Somente assim nós vamos conseguir calcular as razões trigonométricas dos ângulos de 30 e 60. Então, a bissetriz dividiu o ângulo de 60 em dois ângulos de 30. Então, no triângulo ACH, aparece esse ângulo de 30 graus. A mediana dividiu o lado BC em duas metades. Nós temos aqui x sobre 2, porque todo o segmento BC era igual a x. Então, usando o teorema de Pitágoras, nós concluímos que a altura H em função de x é x raiz de 3 sobre 2. Agora sim, podemos calcular o seno, o cosseno e a tangente. Vamos começar aqui pelo ângulo de 30. Poderia ter começado pelo de 60, não haveria problema nenhum. Mas escolhi o 30. Seno de 30, cateto oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa, seno de 30 é igual a 1/2. Cosseno, adjacente dividido pela hipotenusa, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30. A tangente, oposto dividido pelo adjacente, tangente de 30, temos aqui uma raiz de 3 no denominador, necessário racionalizar. Conclusão, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Poderia ter feito cálculos semelhantes para o ângulo de 60, mas é possível levar em consideração que os ângulos de 30 e 60 são complementares. Então, o seno do 60 é igual ao cosseno de 30, o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60, 1/2, e as tangentes são inversas, então a tangente de 60 é raiz de 3. Nessa tabela estão expostas as razões trigonométricas para os ângulos notáveis. É importante memorizar essa tabela, porque muitas questões usam esses ângulos e nem sempre nós vamos ter à disposição a tabela ou mesmo uma calculadora científica para nos ajudar a resolver o que for necessário. Exemplo 1. A base de um edifício está localizada em um terreno plano e horizontal. Para medir a altura desse edifício, o engenheiro fixou-se em um ponto do terreno e mirou o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus, com o solo. Depois, andou 50 metros em direção ao prédio e mirou novamente seu topo, mas agora
sob um ângulo de 60 graus, desconsiderando a altura do engenheiro, calcular a altura do edifício. O engenheiro localizava-se no ponto C e avistou o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Deslocou 50 metros até o ponto D e mirou novamente o topo, agora sob um ângulo de 60. É necessário calcular a altura do edifício. Esse exemplo também pode ser dividido em duas etapas para ser resolvido. Então, na primeira etapa, aqui está um esquema que representa a figura e a situação do exemplo. O engenheiro, inicialmente no ponto C, observando o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus, depois se deslocou 50 metros em direção ao prédio, chegando no ponto D, onde observou novamente o topo do prédio, agora sob um ângulo de 60 graus. O H representa a altura do edifício que é necessário calcular. Na etapa 2, identificar o que o exemplo pede é calcular a altura do prédio, que foi indicada pela letra H. Sempre que for possível, em qualquer exemplo, exercício, situação a ser resolvida, obter os ângulos internos dos triângulos envolvidos na questão é algo que nos ajuda a chegar na solução. Então, no triângulo ADB, inicialmente tinha-se o ângulo de 60 no vértice D e o ângulo reto no vértice B. Como a soma dos ângulos internos num triângulo qualquer é 180 graus, 60 mais 90, 150. Para completar os 180, faltava 30. Foi completado. Agora, todo o vértice A mede 60, porque 90 no B, 30 no C, pegando esse triângulo retângulo externo aqui, ó, A, B, C. Aqui é 90, aqui é 30. Isso indica, então, que todo A é 60. Como nós já temos 30, para completar esses 60, nos falta mais 30. Foi completado. Agora, considerando apenas o triângulo vermelho ACD. C é 30, A é 30, então 30 mais 30, 60. Para se chegar no 180, faltava 120, que foi completado. Continuando, então. Depois que nós completarmos todos os ângulos internos desses triângulos, o que a gente pode concluir? Que o triângulo ACD é isósceles, porque ele tem dois ângulos iguais. Ele terá também dois lados iguais, CD e AD. Sabendo que CD mede 50, AD também, já que é igual. Essa medida AD, ela pertence tanto ao triângulo vermelho, ACD, como ao triângulo ABD. E isso vai nos ajudar a resolver essa questão. Considerando agora o triângulo ABD, onde está
o que nós precisamos calcular, que é a altura do edifício, sabendo agora que a medida AD é 50 e que essa medida é a hipotenusa do triângulo ABD, também sabendo que o ângulo ADB mede 60 graus e com o objetivo de calcular a altura, que é o cateto oposto, nós temos a hipotenusa e queremos calcular o cateto oposto. A razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e hipotenusa é a seno. Aplicando então a razão seno para o ângulo de 60 graus, nós concluímos que a nossa altura é 50 raiz de 3 sobre 2. A altura do edifício, 50 raiz de 3 sobre 2 metros, que em números decimais é aproximadamente 43,3 metros. Para encerrar essa nossa videoaula, aqui está um resumo das fórmulas que nós estudamos e utilizamos na videoaula. As 3 razões trigonométricas, o teorema de Pitágoras, a relação entre ângulos complementares, a ideia da soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. E eu acrescentei aqui a relação entre o seno, cosseno e tangente de ângulos agudos. A tangente de um ângulo agudo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Então, com isso, nós encerramos essa videoaula. Um abraço e até a próxima.